Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao segundo simpósio de corrida de rua, né? Esse simpósio que nós estamos organizando com muito carinho, toda a comissão do evento. E hoje a gente traz a oficina de alongamento para a corrida de rua com o professor José Paulo. Se você não conhece o professor José Paulo, ele é profissional de educação física, é personal trainer, preparador físico, foi o primeiro bolsista do IFRUN. Então, ele tem muita história aqui com o nosso projeto de extensão e tem muito a contribuir, porque nesse evento nós convidamos as pessoas que nós acreditamos que tem muita coisa para contribuir e que a gente sabe que tem competência profissional para estar aqui nesse simpósio. Sendo assim, eu gostaria de dar boas-vindas ao professor José Paulo ao nosso simpósio e agradecer a ele por aceitar esse convite, por estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento a respeito do alongamento para corredores. Principalmente a gente tem alguns detalhes importantes sobre alongamento que a gente vai conversar e eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado pelo convite, Vitor. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Outra coisa também importante, a gente agradecer aos apoiadores do evento. A gente tem o apoio da Corrida Consciência, o perfil, o canal de YouTube, o professor José Paulo, o professor Leonardo Basílio, o fisioterapeuta o Alan, da Nova Pilates, e o nutricionista Guilherme Vidal, com a realização do projeto de extensão de IFRUN, a Rádio IF Educativa e o nosso querido campus IF Guarulhos. Bem, vamos começar, né, Paulo? Porque o que a gente quer saber aqui é o seguinte: o que você trouxe para a gente começar a conversar um pouco sobre o alongamento? Atualmente eu trabalho com o personal training, né? Mas há 6 anos eu estou à frente da preparação física da grande equipe de handball aqui de Campos. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de preparação física desportiva, o que o preparador físico vai fazer antes de montar o treino independente da modalidade? Ele vai avaliar as capacidades físicas pertinentes da modalidade, como força, flexibilidade, velocidade, condicionamento, dentre outras, e vai avaliar a mecânica dessa modalidade também. Então, quando a gente para pensar, a gente tem um handball e tem a corrida, o que essas duas modalidades têm em comum? A mecânica da corrida, a marcha, esse trabalho, então tem muita similaridade, perfeito? E quando a gente vai falar do meu tema do assunto de hoje, que é o alongamento antes ou depois, qual é o melhor, qual que é o mais indicado, tem que falar um pouco da flexibilidade também, isso cai dentro da preparação física. Então, antes da gente ir para a parte prática, eu gostaria de elucidar aqui alguns conceitos, principalmente o que é o alongamento, muita gente não sabe. O alongamento vai ser um exercício físico direcionado para manter o nível natural de flexibilidade da pessoa. Muita gente acha que o alongamento vai melhorar sua flexibilidade, vai te deixar mais flexível, mas não é muito por aí. O que é flexibilidade? A flexibilidade é uma capacidade física, como a força, por exemplo, que é treinável. Ela está relacionada com a extensibilidade da musculatura, porque o músculo é como um elástico, ele vai se alongar e vai se contrair, e com a amplitude de movimento das articulações. A flexibilidade vai englobar tudo isso, perfeito? O alongamento ele é dividido basicamente em 3 tipos, só que eu vou falar de 2 que são mais pertinentes para a gente, que é o alongamento estático passivo, que é o mais conhecido pela grande maioria, que é aquele alongamento que a gente vai levar a musculatura no máximo da sua extensibilidade, vai levar a articulação no máximo da sua amplitude e vai ficar lá fazendo uma traçãozinha de 30 a 60 segundos. Perfeito? Em contrapartida, o alongamento dinâmico, que vai ser o nosso carro-chefe aqui hoje, vai seguir o mesmo princípio. A gente vai levar a musculatura no máximo da sua extensão, a amplitude no máximo do arco do movimento, só que a gente vai fazer movimentos repetidos, movimentos dinâmicos. Aqui a gente está vendo um tipo de alongamento dinâmico, perfeito? Ela está fazendo alongamento para um grupo muscular que eu vou explicar de forma contínua, repetida, com vários movimentos. Se ela ficar nessa posição por um tempo de 30 a 60 segundos, já vai mudar um pouco a característica do alongamento, tá? Aí a gente vai se tornar um alongamento passivo, estático. Na corrida, não só na corrida, em várias modalidades, há uma crença antiga
que o alongamento mais indicado que você tem que ser feito antes de começar é o alongamento estático. É o alongamento que você tem que sentir dor, tem que você ficar muito tempo fazendo movimento, sofrido, dolorido, e a literatura mostra pra gente que não é bem por aí, perfeito? Isso é até contraproducente, porque o alongamento, assim como o treinamento de força e como a corrida, também gera dano muscular. Então, quando você já gera um dano muscular e sai para correr, levando em consideração o volume, a intensidade, você pode se expor à lesão de forma desnecessária. Aí, a literatura mostra para a gente que a gente, junto com o aquecimento específico, é mais interessante a gente fazer o alongamento dinâmico, o alongamento com a movimentação, para quê? Que já vai servir como um pré-aquecimento para lubrificar as articulações, aumentar o fluxo sanguíneo, para te deixar apto para você correr tranquilo. Para isso, eu separei alguns alongamentos aqui para vocês, dos grupamentos musculares mais utilizados, das articulações mais utilizadas na corrida, uma recomendação para você que corre aí para colocar no início do seu treino, que você vai sentir uma boa diferença, pode ter certeza disso. Bacana. E como a gente conversava, né, Paulo? Às vezes, a pessoa acha que só o movimento é importante. Se a gente for falar tudo sobre corrida, o Bolt corre e o Kipchoge, que é um dos maiores maratonistas, também corre. Mas só que o aquecimento, o alongamento e o aquecimento, ele é totalmente diferente por causa da característica das modalidades que cada um vai executar. Perfeito. O que você pode falar um pouco dessa questão do antes e depois do alongamento? Então, qual que vai ser o intuito do alongamento dinâmico, né? Antes de você correr? Além dos benefícios do aquecimento, como eu disse, ele vai promover uma flexibilidade momentânea. Ele vai te promover uma elasticidade muscular momentânea, de forma aguda. Então, você vai ter a musculatura mais apta para você fazer a sua corrida sem ter disfunções de movimentos. Esse é o primeiro movimento, tá? Eu trouxe 3 movimentações para vocês para a articulação do tornozelo, que é uma articulação que a gente tem que dar muita atenção, porque é a primeira articulação que vai receber o impacto da corrida. Muita gente fala do fortalecimento dessa musculatura periférica a essa articulação, panturrilha, tibial anterior. Só que a mobilidade dessa articulação vai ser tão importante quanto para você ter uma corrida correta e para você não se lesionar a longo prazo. Então a gente está fazendo um alongamento aí. Fala, amigo. E um outro detalhe, né? O alongamento a gente às vezes olha e fala assim, é panturrilha. Só que tem muito mais músculo aí. Se você pensar, você tem até mesmo a fáscia, a planta do pé, né? A musculatura que está embaixo do pé. Ele também faz parte desse detalhe, né? Perfeito, perfeito. Quando falta um pouco de mobilidade nessa articulação, muita gente só dá atenção ao fortalecimento, mas a gente percebe que a força e a flexibilidade andam muito junto nisso. A gente pode ficar exposto, por exemplo, a uma tendinopatia no tendão de Aquiles, que é o tendão, a parte de trás aí do tornozelo, fascite plantar, que foi exatamente o que você falou, que é aquela inflamação embaixo da sola do pé, e o terror de muitos corredores, né, que é de conhecimento de todo mundo, que é a canelite. Canelite é multifatorial, não é só falta de fortalecimento, é também falta de flexibilidade. O próximo alongamento aí, a gente vai continuar na região do tornozelo, pode passar aí, Saulo. Só que a gente vai focar em outro grupamento, que é o sóleo, perfeito? Nesse tipo de alongamento, é muito importante a gente sempre manter a coluna bem ereta, os ombros fechados e, principalmente, quando você for alongar, não tirar o calcanhar do chão, para você conseguir alongar e mobilizar corretamente essa região, beleza? De novo, o alinhamento da coluna e a fixação do calcanhar é muito importante. Esses são 3 alongamentos que eu sempre faço antes de correr. Aqui agora a gente está entrando na musculatura do quadríceps, que é a parte da frente da perna, que é uma musculatura também muito solicitada. E essa musculatura do quadríceps, geralmente a gente tende a ter de forma já mais forte e pouco encurtada. Mas é sempre bom a gente alongar também, mas não é uma musculatura problemática. Agora, muita atenção nesse daí, porque aqui a gente está fazendo o alongamento da parte posterior de coxa e da parte lombar, tá?
Essa musculatura da parte de trás da perna é uma musculatura problemática porque ela naturalmente já é uma musculatura mais encurtada, mais rígida, perfeito? E quando uma musculatura tende a ser encurtada, ela também tende a ser muito forte, hipertônica. Quando a gente junta esses fatores, a gente já tem vários mecanismos de lesão para a articulação do joelho. Por quê? Por conta desse encurtamento, a gente deixa a articulação do joelho desalinhada, instável. Então é uma musculatura que a gente tem que prestar bem atenção, alongar bastante para prevenir lesões futuras. Aqui a gente está fazendo o alongamento da região lombar também, tá? Que é uma região muito importante de sustentação do tronco. Vários atletas meus de handball, por conta da intensidade da corrida, sentiam essa região lombar. E o que tem que ser feito? É uma região muito encurtada também. Então a gente tem que fazer um trabalho, tá, para ganho de flexibilidade, que é o flexionamento, que eu vou explicar mais à frente, e também fazer o trabalho de core, fortalecimento de core, para a gente tirar um pouco da tensão dessa musculatura para ela não ficar dolorida, porque essa é uma musculatura muito postural. Então você junta maus hábitos, postura incorreta, tensão, fragilidade, encurtamento, é uma região muito suscetível à dor. E uma coisa que a gente estava comentando também era em relação a essa questão das lesões, né? Acho que você vai falar um pouco mais à frente, mas o pessoal não ficar atento, não é apenas fazer o alongamento, eu estou livre de lesão. O que alongar, como, quando, Exatamente. Antes, depois. Isso é de extrema importância. Em relação ao antes e depois, o que fazer antes, o que fazer depois? O alongamento antes, ele tem cunho de melhorar um pouco a flexibilidade de forma momentânea e servir como um pré-aquecimento. Um não exclui o outro. É extremamente importante você fazer os dois da forma adequada. Após a corrida, isso é muito relativo. Você pode fazer um alongamento para os mesmos grupamentos musculares com cunho de relaxamento. Muita gente gosta de fazer isso é legal também, perfeito? Quando a gente vai fazer após o treino, para o relaxamento, a gente faz o estático passivo, aquele mais demorado, capricha na respiração também, que o alongamento está muito ligado à frequência cardíaca e à respiração, e você vai conseguir dar uma relaxada na musculatura e ter uma recuperação melhor no pós-treino. Se você me permite, para complementar essa resposta para o Tiagão, a gente tem que lembrar que, às vezes, algum problema que você vai ter na região lombar, ele é causado, talvez, por uma falta de mobilidade no tornozelo. O problema no joelho, às vezes, é uma consequência, é um sintoma de um problema em um outro lugar, um desequilíbrio muscular em alguma outra articulação. Então, assim, você pensar em alongar essa região, o que eu vou fazer um exercício para a região lombar tem a ver com o joelho? Tem tudo a ver, porque a musculatura do posterior de coxa, ele está todo inserido no joelho. Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é integrado, né? Tem a face que corre do nosso corpo ao corpo, as cadeias musculares integradas. Então, olhar de forma simplista, às vezes é complicado. Por isso que é importante a avaliação criteriosa do profissional para saber exatamente o que está acontecendo com você. Aproveitando, né, esse gancho em relação às lesões e tal, eu gostaria que você abordasse um pouco dessa questão do alongamento e a prevenção de lesões. Acontece ou não acontece? O que você pode trazer de bacana para a gente? Então, acontece sim. Só que quando a gente fala de prevenção propriamente dita, a gente vai sair um pouco da área do alongamento e vai entrar no flexionamento. O que é o flexionamento? O flexionamento é um treino para você melhorar a sua flexibilidade, como se fosse uma musculação para o treinamento de força, ou um trabalho específico para você ganhar velocidade na corrida. No flexionamento, você vai ter que trabalhar as cadeias encurtadas, você vai ter que alongar a musculatura até amplitudes máximas, você vai sentir dor porque a sobrecarga é grande, você vai ter que estirar bem a musculatura para assim você aprimorar a sua flexibilidade e deixar a musculatura no comprimento normal. Quando ela estiver sem tensão no comprimento normal, ela vai deixar a sua articulação estável e assim vai prevenir
que você tenha lesões na musculatura e na articulação que ela envolve. O flexionamento vai atuar diretamente na prevenção de lesão. Eu tive aula no mestrado com o professor Estélio Dantas, que é quem desenvolveu todos esses conceitos que você está apresentando, né? Uma das coisas que ele sempre abordava era assim, que não é apenas fazer o alongamento, que antes do exercício ou depois, que vai te prevenir para a lesão. Então, se a gente pegar exemplos aqui de jogadores, até mesmo corredores, como você falou aí do início da faculdade, as pessoas se lesionam durante as partidas, muscularmente, não por pancada ou torção, por conta de arranque. E elas estão preparadas, bem condicionadas, tem aquecimento antes, tem a equipe de fisiologista, a equipe médica, e mesmo assim lesiona. Sim. Ou seja, a gente tem que lembrar que, digamos assim, o conjunto da obra é que vai te dar essa prevenção. Não é você, hoje eu não alonguei, eu vou me lesionar. Não. Mas se você se alongar todos os dias, você tem uma tendência a ter uma prevenção um pouco maior em relação às lesões, né? A gente tem que levar em consideração que o flexionamento tem que ser um treino como todos os outros, como seu treino de corrida, como seu treino de musculação, e preferencialmente longe da sua corrida, porque ele gera dano muscular, ele aciona a terminação nervosa, então é outro treino. Procura botar em outro turno, isso é muito importante, evita fazer próximo um do outro, que você vai melhorar a sua flexibilidade, consequentemente tendo uma prevenção maior de lesão. Não significa que você não vai se lesionar, mas com certeza você vai estar mais protegido. Vamos trazer mais alguns vídeos aqui para exemplificar o pessoal? Aqui agora a gente está fazendo um alongamento para a parte da frente e de trás do quadril, né, que são os flexores e os glúteos. O glúteo extremamente acionado durante a corrida e os flexores de quadril são musculaturas que geralmente também ficam encurtadas. Então, esse alongamento é extremamente interessante para você deixar essa região, vamos colocar assim, mais soltinha para você desenvolver uma boa corrida. Esse, galera, a atenção de vocês é extremamente importante, tá? Aqui a gente está fazendo um alongamento para os adutores, que é a parte de dentro da perna, que é uma musculatura muito complicada, assim como os posteriores de coxa. Por quê? Quando a gente fala de estatística de lesão na corrida, a maior parte da incidência é na região do joelho. Vou usar o exemplo dessa minha aluna aí que está alongando. As mulheres geralmente têm o quadril mais largo por quesitos de procriação. Essa largura maior do quadril tende a deixar o joelho das mulheres para dentro, que é um desvio postural chamado valgismo dinâmico. Perfeito? Que é o joelho ficar para dentro e os pés ficarem um pouco para fora. Isso influencia diretamente na pisada, isso já gera de cara uma pisada pronada, e um dos fatores para o valgismo dinâmico é o encurtamento dos adutores. Quando você tem um adutor muito encurtado, muito forte, por conta da localização dele, ele vai tracionar o joelho para dentro. Você fazendo corrida é um trabalho de impacto, é um trabalho de volume longo. Tem pessoas que correm 3, 5, né? Maratona de 20, 42. Quando você leva em consideração o volume, o tempo de prática, com o joelho para dentro, quando a gente pensa na gravidade, em cima da pessoa, a gente tem uma sobrecarga enorme na parte externa do joelho. É um mecanismo clássico de lesão. Então, o alongamento antes do treino vai deixar a musculatura mais propícia para você correr. Mas o que vai ajudar nisso é o trabalho de flexionamento. A gente tem que alongar muito essa região, porque é uma região realmente que te expõe a muitos problemas no joelho, principalmente para a mulher. Agora, só para finalizar, são 2 alongamentos aí para membro superior, tá? Poderia ter colocado mais, mas é só para elucidar a importância também de alongar os membros superiores, porque para quem não sabe, muita gente acha que você não vai trabalhar os músculos superiores durante a corrida. Isso é um erro gravíssimo. Você utiliza muito o bíceps, muito o ombro. Eu, quando corro, eu sinto muito o trapézio. Eu fico com o trapézio muito tensionado. Então, você tem que dar a devida atenção para alongar os membros superiores também, para deixar eles aptos para não te incomodar. Você pode perder performance, você pode ter contratura muscular. Então, a gente também tem que alongar essa região. Beleza? Lembrar que a gente não corre só com as pernas, né, Paulo? Exatamente. Isso é muito importante ser lembrado.
Basicamente, os vídeos são esses, tá? Indico para vocês fazerem 2 séries aí de 10 movimentações de cada, já é mais que o suficiente. É um ritual que eu gosto de fazer, tá? Que me promove melhora, promoveu melhoras em todos os meus atletas de todas as modalidades que eu já trabalhei, é utilizado na corrida, é uma coisa extremamente respaldada. Para a gente concluir o raciocínio, tem uma estatística muito legal que fala que o corredor, pelo menos uma vez no ano, vai se lesionar. E eu queria mostrar a importância para vocês de vocês ter essa avaliação, ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Para quê? Para te prevenir dessas coisas, tá? Como a gente está falando de alongamento aqui, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é que as nossas articulações, elas sofrem problemas degenerativos. Vamos colocar. Elas começam 100%. Ao longo da vida vai caindo essa bateria aí, e quanto mais a gente vai expondo ela a situações que você não está preparado, padrões posturais incorretos, carga de treinos demasiados, você vai perdendo ela, perfeito? Vai expondo ela à lesão, até o ponto de você não poder fazer o que você ama, que é a sua corrida ou outra modalidade que você gosta, seu treino de musculação. Então, o profissional de educação física é muito importante para fazer esse trabalho, para ver exatamente o que é bom para você, te preparar exatamente na capacidade física que você tem que trabalhar, porque a gente foi o tema da primeira palestra, né? Não é você botar o tênis e correr. Você tem que ver as valências, você tem que melhorar se é a velocidade, se é a força, se é a flexibilidade, se é a coordenação motora e trabalhar em cima disso, para você correr com eficiência, segurança e ter longevidade na sua modalidade.